Agora, no começo do episódio 9, a gente vê um flashback da Yuka quando era criança. O pai dela sempre foi super protetor. Ele dizia, você é a alegria e o tesouro desta casa. Até quando ela pegou uma faca de brinquedo, ele surtou e não deixou ela ficar com o brinquedo. Mais tarde, quando ela virou a responsável pelo festival da escola, ele ficou super ansioso, achando que ela não daria conta. Quando a Yuka volta para a escola depois das férias de verão, ela pensa, meu pai tem me protegido há 15 anos. Assim que ela chega, a Ayumi abraça bem forte. O professor entra na sala e percebe que o Kai ainda não chegou, então começa a dar bronca na turma. Mas bem na hora, o Kai entra, olha para Yuka e diz, bom dia, Yuka. Meu dia só começa quando eu te dou o bom dia. Alguém no fundo brinca, cara, quando você entra, a Yuka te olha como se você fosse uma estátua sagrada. A turma toda cai na risada, e o Kai sorri, dizendo, parece que esse semestre vai ser divertido. Mas aí a Yuka lembra do que o pai dela disse, eu sei que você não precisa mais de mim. Depois da aula, o pessoal combina de ir pro karaokê, e a Ayumi fala, nossa turma não tá completa sem a Yuka. Mas a Yuka parece meio distraída. Quando eles chegam no karaokê, veem que tem várias salas, até um bar. O Kai se aproxima da Yuka e diz, não vai se perder. A Yuka percebe que o Kai tá com cara de sono e pergunta, você não dormiu ontem à noite? E ele responde, não. Fiquei pensando em você. É aí que eles notam alguns alunos da Sensei School, essa escola onde a Yuka deveria ter estudado. Ao ver eles, a Yuka lembra de como o pai dela sempre dizia que a Sensei School era melhor para ela, já que era uma escola só para meninas. Mas quando o pai descobriu que ela tinha deixado a folha de respostas em branco no teste de entrada, ele ficou furioso. Como ela não teve uma segunda chance, ele teve que matricular ela na Shimizu-Hai. Mais tarde, quando a Yuka, a Ayumi e o Seto saem do karaokê, eles encontram o pai da Yuka e os colegas dele. Um deles olha para Ayumi e pro Seto e comenta, que tipo de pai deixa os filhos usarem tantos acessórios assim? O pai da Yuka só sorri e fala, eu não deixo minha filha usar essas coisas. Mas aí ele percebe que eles são alunos da Shimizu-Hai. O amigo dele começa a falar mal da escola, mas o pai da Yuka interrompe, e minha filha estuda lá também. Bem nessa hora, ele vê a Yuka no meio do grupo, e ela também vê ele. O clima fica super estranho, e ela começa a se sentir como se estivesse traindo o pai. Quando o pai da Yuka chega em casa, a mãe dela diz, a Yuka foi no karaokê hoje. Ele responde, eu não esperava que os amigos dela fossem esses jovens cheios de acessórios e com o cabelo todo colorido. Achei que ela faria amizade com gente mais normal. A Yuka tenta se explicar, mas o pai dela corta logo e diz, você vai trocar de escola. Eu não vou deixar você continuar lá. No dia seguinte, a Ayumi percebe que a Yuka não foi para a aula. O professor chega, e todo mundo pergunta da Yuka. Ele diz, a Yuka não vai mais vir para a escola. O pai dela veio falar comigo mais cedo e está organizando a transferência dela. Ao ouvir isso, o Kai fica completamente em choque. Enquanto isso, a Yuka tá em casa, pensando em como implorou pro pai não transferi-la, mas ele se recusou e, irritado, disse, é por causa daquele garoto loiro? A Yuka finalmente conta pro pai sobre o Kai, mas ele não gosta do jeito que ela fala dele. Na sala de aula, todo mundo fica triste ao ouvir as notícias. Eles perguntam pro professor por que isso tá acontecendo, e ele responde, talvez a escola não fosse adequada para ela. Ela estava sendo intimidada e chamavam ela de um Stone. Até zoavam o fato dela sempre ir embora cedo. Ouvindo isso, a turma toda fica revoltada. A Ayumi insiste, e não tem como a Yuka ter dito isso sozinha. Alguns alunos decidem ir falar com o pai dela. A Ayumi vai até ele e fala, acho que houve um mal-entendido. A gente nunca intimidou a Yuka. Mas o pai dela diz, ouvi isso de outros alunos de outra turma. A Ayumi pede para ele conversar mais um pouco, mas aí outra menina aparece e diz, é verdade que a Yuka foi intimidada, e mais foi no ensino fundamental. O pai da Yuka se recusa a acreditar, dizendo, isso é impossível. Ela foi para a escola todos os dias por 3 anos, sempre sorrindo. Então ele vai embora. Acontece que, ele nunca nem soube que a Yuka foi intimidada no ensino fundamental. Lá fora, ele vê o Kai perto do carro e pergunta, que truque você vai usar para me manipular? O Kai responde, eu não vou fazer nada disso. O pai da Yuka então diz, fique longe da Yuka. O Kai pergunta, você tá planejando trancar ela de novo? O pai da Yuka perde a paciência, mandando ele calar a boca e dizendo que a Yuka não precisa dele.
Enquanto isso, a Yuka passa na prova de entrada da Sensei School, deixando o pai dela feliz. Mas um dia, enquanto ela passa pelos amigos, eles a ignoram completamente. Mesmo quando ela chama, eles fingem não conhecê-la. Mas, gente, isso era só um sonho. De repente, a Ayumi liga para Yuka, chorando, e implora para ela não trocar de escola. Mas antes que a Yuka consiga falar muito, o pai dela arranca o telefone da mão dela. A Yuka súplica: pai, por favor, me escuta. Meus colegas são importantes para mim. Eu não quero perder eles, então eu não vou trocar de escola. Os amigos dela ouvem tudo. O pai dela responde: então agora eu não sou mais importante para você? Tudo bem. Faça o que quiser. E vai embora. Enquanto isso, o Kai tenta ligar para Yuka, mas o telefone dela tá fora de área. E o que ele faz? Vai direto para casa dela. A Yuka vê ele pela janela e fecha a cortina rapidinho. Mas, 2 segundos depois, ela abre de novo e começa a chorar. O Kai diz para ela: você sabe o que seu pai falou na escola? Ele disse para todo mundo que a gente te intimidava. A Yuka fica chocada e chateada. Mas o Kai a tranquiliza: você não precisa desistir. Você tem um pai que se preocupa com você e colegas que te consideram uma amiga. E então ele fala: boa garota, e começa a ir embora. Na manhã seguinte, o pai da Yuka sai para caminhar. Vendo isso, a Yuka também sai de casa, porque ela sabe o caminho que os amigos dela costumam fazer. Enquanto isso, a Ayumi tá super preocupada com a Yuka, e os outros tentam acalmá-la. Um deles diz: e se meus pais fizessem isso, eu nem voltava para casa. A Ayumi se pergunta por que a Yuka nunca contou pros pais sobre o bullying. A Ayumi não aguenta mais e vai atrás da Yuka, enquanto o Kai vai confrontar as pessoas que intimidaram a Yuka no ensino fundamental. Ao mesmo tempo, a Ayumi chega na casa da Yuka, mas ela não tá lá. Bem quando a Yuka tá para voltar para casa, ela encontra o pai dela e todos os amigos esperando. Ela desaba em lágrimas e finalmente admite: sim, eu fui intimidada no ensino fundamental. Eu nunca tive amigos. Nunca me diverti na escola. Mas eu continuei mentindo para você sobre isso. O pai dela, agora chorando, pergunta: quando isso aconteceu? Por que você não me contou? Então, a Remy dá um passo à frente e confessa: eu fui quem intimidou ela. O pai da Yuka perde a calma: foi você. A Remy explica: a Yuka era meio assustada no ensino fundamental, mas quando a gente se conheceu na praia, ela que puxou o assunto. Aí eu percebi que depois de conhecer novos amigos, ela mudou. A Yuka implora pro pai: por favor, me deixa voltar para a escola na segunda-feira. Eu não vou pedir mais nada. Mas, em vez disso, o pai dela pede desculpas para todo mundo. Depois disso, os amigos dela se apresentam pro pai dela, e é aí que o episódio termina.